Pulgar vai precisar passar por cirurgia e o Pedro, será se fica? Você vê tudo isso aqui no WebGol. Sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 100 inscritos por aqui, tá bom? Você se inscreve e nos ajuda muito com o nosso trabalho. Bem, Pulgar vai precisar passar por cirurgia nessa quinta-feira. A cirurgia vai ser lá no Chile, porque realmente foi detectada uma lesão no quinto metatarso do pé direito. Uma lesão bem parecida com a que ele teve em 2023. E agora ele passa por cirurgia. Ainda não tem previsão para ele voltar aos gramados. E pensando em tudo isso, o Flamengo vai precisar agir. Quem entra no lugar do Pulgar? Quem joga no lugar do Pulgar? Nós temos algumas opções, o Flamengo tem algumas opções. Entre elas é o De La Cruz, mas que também sofre com lesões constantes. Então, talvez seria o melhor nome para o meio de campo do Flamengo, com mais qualidade. Porém, ele sofre constantemente com lesões e talvez não seja a opção mais confiável para o Filipe Luís. A outra opção, a joia da base, o Everton Araújo, mas que também é um jogador promessa, mas ainda falta experiência para ele jogar, principalmente no meio de campo do Flamengo. É um jogador que tem características bem relevantes de marcação, principalmente, mas ainda é muito jovem e a gente não sabe se ele vai suportar toda a pressão de vestir a camisa do Flamengo. E a gente sabe que a torcida do Flamengo não é a das mais pacientes. Então, se ele erra um jogo, dois jogos, logo a torcida do Flamengo já está pedindo a cabeça do menino Everton Araújo. A outra opção foi a opção que a gente mais viu no Mundial de Clubes da FIFA, que foi o Alan, que a torcida também pega bastante no pé dele, mas o Filipe Luís usou ele bastante no Mundial de Clubes da FIFA, então talvez seja a primeira opção do Filipe Luís, pensando que o De La Cruz sofre bastante com lesões. Não tá fácil pro Flamengo. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que o Flamengo tem que ir pro mercado atrás de um reforço aí para substituir o Pulgar, ou se o Flamengo precisa e deve continuar usando os atletas que já tem no Flamengo, né? Pensando em tudo isso, existe uma janela muito grande aí que o Flamengo pode perder vários jogadores. Tem sondagem pro Wesley, tem sondagem pro Gerson, né? Que provavelmente já está sendo concretizado aí a venda dele pro Zenit. Então, em uma janela só, o Flamengo pode ficar sem o Pulgar machucado, sem o Wesley, que pode ser vendido para o futebol italiano, e sem o Gerson, que provavelmente está vendido para o Zenit. Então vão ser bastantes desfalques aí pro Flamengo. Tem o Léo Ortiz também, que houve sondagem pelo Léo Ortiz, então o Flamengo vai ter uma janela de transferência aí complicadíssima. Se o Flamengo perder todos esses jogadores, ele vai ter que ir atrás para repor esses jogadores. Outro jogador que foi muito falado hoje durante o dia todo na mídia foi o Pedro. O Mauro César, o repórter e jornalista Mauro César, no programa Pela Manhã, ele disse que o Pedro possivelmente estava de saída do Flamengo. Até agora, o Pedro não se posicionou, o Flamengo também não se posicionou, mas o que a gente vê é que talvez haja razão para essa fala do Mauro César. A gente viu poucas atuações do Pedro no Mundial de Clubes da FIFA, o Filipe Luís usou ele poucas vezes e aparentemente o Pedro não se adapta ao estilo do Filipe Luís. Bem, aqui existem algumas situações, né, que a gente precisa pensar. É verdade mesmo esse interesse do Pedro de sair do Flamengo? É verdade mesmo que ele não se encaixa no jogo e no estilo que o Filipe Luís pensa? Eu acredito que talvez não seja verdade tudo isso, porque nós sabemos que o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Ele jogou algumas vezes com o Filipe Luís, até ele se machucar, essa segunda lesão. Ele era artilheiro do Brasil, ele vinha fazendo atuações boas. Então talvez, o que eu imagino é que
como o Pedro tá voltando de lesão, uma lesão difícil do joelho, do LCA. Então pode ser que, na minha opinião, no Mundial de Clubes da FIFA, o Filipe Luís tenha poupado o Pedro. Nós já vimos casos de jogadores com essa mesma lesão voltar e logo em seguida se machucar ter uma lesão muscular. Então eu imagino que o Pedro possa ter sido poupado no Mundial de Clubes da FIFA. É verdade que o plano de jogo que o Filipe Luís apresentou, principalmente no Mundial de Clubes, é um jogo de pressão, que o Pedro é um jogador mais lento, então fica um pouco mais difícil de fazer essa pressão toda em cima do adversário. Mas o Pedro tem muito mais qualidade do que o Plata, por exemplo. Então pode ser que o Filipe Luís tenha só poupado o Pedro para evitar que o Pedro tivesse outra lesão, porque o Flamengo vai ter Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, vários campeonatos para jogar, e o Pedro eu acredito que vai ser essencial para que o Flamengo saia vitorioso nesses campeonatos. Eu acredito que o Filipe Luís é bem inteligente e ele vai achar sim um jeito do Pedro jogar, porque o Pedro é um baita de um jogador. Mas se tudo isso for verdade, o Pedro é um jogador de 28 anos com 2 lesões de joelho, com a multa rescisória caríssima que eu acredito que nenhum clube brasileiro tenha condição de pagar. Para onde o Pedro vai? Ele já foi na Europa, bateu e voltou, não conseguiu se adaptar. E já é um jogador com a idade já avançada, com lesões importantes. Então eu acredito que o mercado para o Pedro esteja um pouco mais curto. Apesar de toda a sua qualidade, é um mercado bem restrito. Talvez ele vá jogar nos árabes lá para ganhar dinheiro e terminar a sua carreira. Porque eu acredito também que, assim como é possível o Pedro voltar e jogar muito, é possível que o Pedro volte e não consiga ter as atuações mais brilhantes que ele já teve um dia. Então, o Flamengo também precisa pensar nisso. A gente vende o Pedro agora ou espera para ver o que acontece? Lá na frente, o Pedro não rende o que estava todo mundo esperando dele, e aí vai ter que vender mais barato, perder uma oportunidade de vender o jogador no auge. Então, pensando em empresa, eu acredito que, se tudo isso for verdade, se ele não se adaptar ao estilo de jogo do Filipe Luís, se o Filipe Luís não for usar ele como titular, eu acredito que seria muito importante que o Flamengo negociasse o Pedro o mais rápido possível. Porque é uma aposta. Pode ser que ele venha jogar muito e pode ser que ele não faça uma atuação tão boa quanto se acredita. Então é um negócio difícil. O Pedro é um ídolo do Flamengo e tem isso envolvido também nessa negociação. Mas eu acredito que o Filipe Luís é inteligente ao ponto de fazer com que o Pedro jogue no seu esquema. A pergunta que precisa ficar para o torcedor do Flamengo é a seguinte: se você fosse o Flamengo, você adaptaria o jogo para jogar com um jogador tão bom quanto o Pedro, ou você venderia o Pedro acreditando no estilo de jogo do qual o Pedro não se encaixaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, tá bom? Então, Pulgar passa por cirurgia e Pedro pode ou não estar de saída do Flamengo. O Flamengo, a mídia soltou uma fala do Flamengo aí que o Flamengo não está negociando o Pedro. Mas eu acredito que qualquer jogador do Flamengo está em negociação. Até porque, se aparecer um dinheiro que vale a pena vender, eu acredito que o Flamengo vai vender, porque nós estamos vendo isso ser feito com o Gerson. O Gerson está sendo vendido e o Flamengo tem ganhado bastante dinheiro com essa venda. Então, eu acredito que qualquer jogador do Flamengo está em negociação, sendo uma proposta boa para o Flamengo. Tá bom? Me diz aí, torcedor do Flamengo, o que você faria nessa situação? Aproveita e deixa o like. Obrigado pelo acesso e valeu!